Se não amamos aos nossos irmãos como amamos a nós mesmos, não cumprimos com o segundo mandamento de Jesus. Mas também não cumprimos com o primeiro. Porque se não amamos aos irmãos a quem vemos, não podemos amar a Deus a quem não vemos. Não nos enganemos. Todos estamos sendo provados no nosso amor e na nossa fé. A verdadeira fé, a fé em Deus, é milagrosa, é poderosa, é o poder de Deus à nossa disposição. Qualquer outro tipo de fé é falsa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem pela fé e não pelo que veem. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Louvado e exaltado seja o Senhor, que nos dá a segurança do dom milagroso da fé, da sua fé. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra canalize toda a tua fé para Jesus, para o Senhor Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina que a fé é a firme certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Gramaticalmente falando, a fé é um substantivo abstrato e não é apenas um sentimento, mas uma confiança segura e inabalável, uma convicção que não possui existência própria e necessita de outro ser, de uma outra pessoa para se manifestar. A palavra que Deus nos deixou incentiva e estimula a nossa fé em Deus, porque a fé em qualquer outra coisa que não seja no Deus que é o centro do universo,
o Todo-Poderoso Deus Altíssimo é sem sentido? Porque Deus é o único que nos ama de verdade e que nos orienta, nos ajuda, nos livra e nos salva. Deus é a base e o pilar fundamental para uma vida com propósito. Quem optou por uma vida de paz, vitórias e a salvação no final, necessariamente tem que ter a sua fé centrada em Deus. Mas precisa ser a fé no único Deus verdadeiro, o Deus vivo e presente. Então, não basta ter fé, é preciso ter fé em Jesus. E também não basta ser Jesus, precisa ser o Jesus ressuscitado e glorificado. Porque Ele é o nosso Criador. É o Criador de tudo e de todos. O Jesus homem e o Jesus morto já passaram, não existem mais. Todas as pessoas cultivam algum tipo de fé. A maior parte delas, uma fé sem fundamento, porque está posta no lugar errado. Alguns têm fé em si mesmos. Eles se acham autossuficientes e creem que com a sua força física e inteligência, ou pretensa inteligência, eles conseguem superar e vencer qualquer dificuldade. Até mesmo as ameaças espirituais que eles não conseguem ver. Essa é uma fé enganosa, porque, como já apresentamos, a fé necessita de algo ou de alguém mais para se manifestar. A autoconfiança não é fé, é ilusão. Outros creem nos seus santos, guias ou gurus. Pensam que eles fazem milagres e que os amam. Mas esses são falsos deuses e não amam e nem salvam a ninguém. É outra fé ilusória. Outros creem e colocam a sua fé nos corpos celestes, sol, lua, estrelas, ou em animais terrestres e ídolos feitos de madeira ou de gesso, e recorrem a eles com rezas e orações. Mas essa é outra fé fake. São todos ídolos. E alguns, mesmo tendo nariz, não cheiram, tendo olhos, não veem, e não curam, não livram e não salvam a ninguém, porque não têm vida própria e são um perigo, porque abrigam demônios. E Deus nos diz na sua palavra: tornem-se semelhante a eles todos os que neles confiam. As pessoas procuram ter fé em alguma coisa, mas todo tipo de fé que não seja a fé no Deus, o Criador dos céus e da terra, é inútil. São sentimentos que apenas enganam as pessoas e as afastam dos caminhos do Senhor. Mas a fé verdadeira e genuína, a fé em Jesus, é milagrosa, é capaz de mover montanhas, é inexplicável pela lógica humana e é algo indispensável para quem deseja viver para Deus.
A nossa fé em Deus nos fortalece, nos traz esperança, nos habilita a suportar todo tipo de adversidade e nos conduz a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Porque está escrito: sem fé é impossível agradarmos a Deus. E tudo é possível ao que crê. E que quem crê no Deus que não se vê é, sem dúvida alguma, uma pessoa de fé. Dúvidas e incertezas são sentimentos pertinentes à natureza humana. E justamente por isso, as pessoas buscam por pontos de apoio, por terras firmes, e se agarram ao que creem que lhes dá segurança. Mas as pessoas tendem a se agarrar a coisas concretas, coisas que estão no mundo e que elas conseguem ver e testificar de que existem. Mas a fé é a certeza das coisas que não vemos. Portanto, se cremos no que vemos, já não é mais fé. É apenas uma constatação da realidade. E a realidade deste mundo, que jaz no maligno, não é nada boa. Não é uma boa opção se agarrar a coisas deste mundo que a palavra de Deus nos adverte de que é passageiro, de que logo irá passar. E o único que permanecerá é a palavra de Deus. Portanto, o correto, o mais indicado, é nos agarrarmos a Deus e a sua palavra. Também não é uma decisão sábia se apegar a este mundo e amar as coisas deste mundo, se nós não somos deste mundo. Este mundo, da forma como ele é atualmente, não é um mundo que Deus criou e não tem nada para nos oferecer. Nós estamos aqui apenas de passagem. O nosso destino é outro. O nosso foco está muito mais além e muito mais elevado do que o que existe por aqui. Não pode haver segurança em um mundo inseguro. E quem se apega a uma falsa segurança que não lhe provê uma real esperança, perde o seu tempo, se engana, desagrada a Deus e se aproxima de uma queda. Deus tomou todos os cuidados para criar um mundo perfeitamente adequado às nossas necessidades. E muito embora o ser humano siga errando desde o princípio, o nosso Deus, que nos ama com amor eterno e que é riquíssimo em misericórdias, continua a nos orientar para que não erremos mais. Ora, diante de tanto amor, de tanto cuidado conosco, não pode haver dúvida de que a nossa verdadeira segurança não está nesta vida, nem neste mundo. Não está nas coisas que os nossos olhos conseguem ver no nosso entorno. A nossa verdadeira segurança está no único que nos ama de verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
Salmo 115, 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 2 de Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. No trecho inicial que apresentamos, no livro de Mateus, capítulo 14, que entre outras passagens relata aquela em que Jesus andou sobre o mar, vemos nos versículos 24 a 25 que Jesus havia ordenado aos seus discípulos entrarem no barco para atravessarem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão que o seguia e enquanto ele subia ao monte para orar. Em seguida, estando o barco já no meio do mar e sendo açoitado pelas ondas, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, caminhando por sobre a água do mar. Notem que Jesus poderia haver dito aos seus discípulos que o esperassem, mas ele os ordenou que se adiantassem na travessia, porque ele sabia muito bem o que ele iria fazer, para justamente provar a fé que havia neles. Tudo o que o Senhor faz contém algum propósito, e é sempre em nosso benefício. Mateus 14, 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Nos versículos 26 a 29, Mateus nos relata como os discípulos de Jesus, ao verem que alguém caminhava sobre as águas na sua direção, sem ainda haverem reconhecido a Jesus, gritaram com medo de que fosse um fantasma. E Jesus, percebendo o temor deles, se identificou, dizendo a todos que não tivessem medo. E Pedro, ouvindo a voz de Jesus, no impulso de fé e coragem, pediu a Jesus para poder ir encontrá-lo, caminhando também sobre as águas do mar. E Jesus, em concordância, o chamou. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Chamamos a atenção dos irmãos para o fato
de que os discípulos de Jesus, que viviam com Jesus e que testificavam de todos os milagres que Jesus realizava, ainda tinham medo de fantasmas quando não estavam com Jesus. Hoje nós sabemos que fantasmas são manifestações demoníacas e que eles não têm poder algum sobre os discípulos de Jesus, que hoje somos nós. Destacamos ainda o fato de que Pedro foi o único dentre os discípulos de Jesus a trocar a barreira do medo pelo caminho da fé. Da fé que lhe permitiu se aproximar de Jesus caminhando por sobre as águas. Mateus 14, 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nos versículos 30 a 31, que encerram o nosso trecho inicial, consta que Pedro caminhava sobre as águas, mas ao sentir o vento forte, sentiu medo e começou a afundar. Então gritou para Jesus pedindo-lhe socorro, ao que Jesus lhe atendeu prontamente. E ao segurá-lo pela mão, Jesus lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Observem que a fé de Pedro não era íntegra, não era ainda uma fé madura, porque, mesmo estando diante de Jesus, ele se amedrontou com as ondas e duvidou da boa intenção de Jesus, que quando aceitou recebê-lo no meio do mar, não foi para que ele se afogasse, para que ele sofresse ou morresse. E hoje, a despeito de toda a informação bíblica disponível, esse é o tipo de fé que encontramos na maior parte dos filhos de Deus. Uma fé condicional, uma fé condicionada, que se manifesta apenas quando tudo está bem. A verdadeira fé se prova quando estamos na dificuldade, quando estamos na provação, cruzando o deserto. E se você ainda não compreendeu a razão porque Jesus fez Pedro passar por aquela prova de fé, veja o trecho da primeira carta do próprio Pedro, capítulo 1, que apresentaremos na sequência, em que Pedro, mesmo havendo negado a Jesus por 3 vezes, em uma outra ocasião, demonstra que aprendeu com as lições que recebeu de Jesus. Mateus 14, 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me!
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14, 66. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirou-se dali e chorou. 1 de Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Vejam a mudança que a fé genuína, a fé verdadeira, a fé madura, a fé em Jesus gerou em Pedro. É só comparar os 2 últimos trechos que apresentamos. Então vejam que há benefícios, há vantagens na fé em Jesus. Muitos irmãos batem no peito e dizem que a sua segurança está em Deus e que são imitadores de Jesus. Mas, além de enganar a outros, enganam-se a si mesmos, porque, na verdade, vivem correndo atrás das coisas do mundo. Dinheiro, poder e prestígio. Vaidades que se acabam logo ali adiante. Vaidades que se acabam quando a vida se acaba. E com as quais ninguém consegue formar um bom portfólio espiritual e ajuntar um bom tesouro no céu. Esses são valores que não servem
para nos conduzir à salvação eterna, e nem mesmo para nos assegurar o recebimento de galardões da parte de Deus. Serve apenas para demonstrar que a pessoa ama ao mundo mais do que a Deus. O Senhor nos alerta e nos previne na sua palavra para não amarmos as coisas do mundo, porque os que o fazem não têm o amor de Deus. Jesus conviveu conosco materialmente e não amou ao mundo. Não pode ser um discípulo ou um imitador de Jesus os que têm a sua face voltada para o mundo. A Bíblia nos permite concluir que quem persegue os valores mundanos irá perecer com o mundo. Mas os que buscam valores espirituais, valores superiores e celestiais, em concordância com as leis e mandamentos do Senhor, receberão do Senhor a dádiva da vida eterna no céu. E isso é compreensível, porque os irmãos que vivem como os ímpios, e são muitos, se revelam como pessoas carnais, pessoas sem fé em Deus. E os que dentre o povo de Deus buscam os valores do mundo são vistos por Deus como filhos rebeldes e serão julgados pelo Senhor como filhos rebeldes, assim como as pessoas do mundo. Muitos irmãos reclamam da falta de atuação de Deus nas suas vidas, que Deus não atende às suas orações, mas eles não atentam para a forma como vivem debaixo dos olhos de Deus. Todos falam do exemplo de Jesus, mas poucos aceitam viver da forma como Jesus viveu. Notem que não estamos falando do sacrifício na cruz. Nós não precisamos crucificar a nossa carne. Não precisamos refazer o que Jesus já realizou por nós no nosso lugar. Estamos falando do amor ao próximo, da humildade e da fidelidade a Deus. A falta de obediência às leis de Deus demonstra também a falta de fé de quem retirou a sua fé de Deus e a pôs nas coisas do mundo, o que é idolatria. A principal causa da falta de fé em Deus está no desconhecimento da palavra de Deus e de Deus. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus e ao coração de Deus, mais fortalecida é a nossa fé e mais aumenta o uso da nossa fé. Quem alcança o conhecimento do único Deus verdadeiro não consegue crer nas coisas do mundo e não se apega a elas, porque não consegue duvidar da palavra e das promessas do Senhor. 1 de João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, que nos deixou a sua palavra para edificar a nossa fé e nos deu o dom da fé também. A nossa fé em Deus, no único Deus verdadeiro, essa é a única fé verdadeira e a única que nos habilita a realizar e receber milagres. Em nenhuma outra fé está esse poder. A fé genuína e verdadeira não só nos permite viver bem esta vida, mas também nos permite alcançar a salvação eterna. E para facilitar ainda mais as nossas vidas, Jesus incluiu, entre os diversos dons que Ele nos concede, a graça do dom da fé salvadora. Assim, a partir da era de Jesus, a nossa fé não é mais uma fé cultivada. Ela agora é um dom concedido por Deus aos seus filhos. É uma dádiva do Senhor. Deus nos dá o dom, mas nós precisamos aprender a usá-lo. O trecho da carta de Paulo aos Efésios, que apresentaremos a seguir, nos confirma que essa fé salvadora não provém de nós e nem poderia, porque ninguém consegue salvar-se a si mesmo. Mas é um dom que provém de Deus. É mais outra prova do amor que o Senhor sente por nós. Mas o que antes nos servia para crescermos na fé, que como já vimos, era o ouvir e conhecer a palavra de Deus, passou então a ser útil para o nosso crescimento no uso da fé. Porque precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus para evoluirmos espiritualmente e aumentarmos o uso da nossa fé. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. 2 de Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. A fé é o elemento mais poderoso de todo o universo. Ela nos dá acesso ao poder de Deus. O Senhor requer de nós a verdadeira fé, a fé posta nele, e nos avisa de que sem fé é impossível agradá-lo. A Bíblia está repleta de exemplos de vitórias obtidas
pelo uso da fé. Jesus realizou inúmeros milagres em sua passagem por este mundo, usando o poder da fé. Deus criou o mundo em um ato de fé. Jó, Noé e Abraão são outros grandes exemplos de pessoas de fé. E quem quiser se fortalecer mais com exemplos de personagens bíblicos bem-sucedidos no uso da fé, recomendamos a leitura do capítulo 11 do livro de Hebreus, a chamada Galeria dos Heróis da Fé. Nós não iremos apresentá-la aqui na íntegra, porque o nosso tempo não comporta, mas encorajamos a todos a buscarem nas suas Bíblias esse trecho e se revitalizarem com os exemplos ali contidos. Milagres são realizados onde há a verdadeira fé em Deus. E Jesus nos deixou dito que esses milagres serão sinais para os que creem nele. Portanto, onde existe fé em Jesus, tem que haver também milagres. Porque a nossa fé, está escrito, vence o mundo. Você quer vencer o mundo? Então, busque crescer no uso da tua fé. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 1. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 1 de João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o Senhor, que nos fez, a nós que somos seus filhos, mais do que vencedores neste mundo perdido. Vencedores pela fé. Pela fé que Ele nos concede. Louvado e exaltado seja o Senhor.
Confiar não é o mesmo que ter fé. A fé consiste em uma segurança absoluta. E ela não admite o mínimo de dúvida ou insegurança. E o Senhor nos diz que essa fé, posta no lugar certo, a fé em Deus, nos possibilita alcançar, meus irmãos, qualquer objetivo, galgar qualquer montanha, vencer qualquer obstáculo. O que significa que a nossa fé em Deus ativa o poder de Deus nas nossas vidas. Só existem benefícios no uso da verdadeira fé em Jesus Cristo, sendo o principal deles a salvação eterna. A palavra de Deus nos descreve diversos episódios em que Jesus e os seus discípulos ressuscitavam mortos, coisa que não se vê nos dias de hoje, devido justamente ao pouco uso da fé do povo de Deus. Notem que a fé em Deus, a verdadeira fé capaz de curar os enfermos e ressuscitar os mortos, consegue mudar até mesmo uma decisão do Deus Altíssimo. Vejam a dimensão do poder que Deus nos dá. A fé, essa palavra tão pequenina, quando significa fé em Deus, pode ser considerada, pode e deve ser considerada como o elemento mais valioso das nossas vidas, porque é o elemento mais poderoso que existe no mundo e é de uso recomendado e sem qualquer contraindicação. Mas não podemos vacilar na fé, como fez Pedro ao caminhar sobre as águas. Por isso, é que não basta dizer que confia. É preciso ter fé em Deus e usá-la. Não existe milagre verdadeiro sem o uso da fé verdadeira. Muitas pessoas recorrem ao ocultismo solicitando ajuda e terminam por ser enganados. Quando Deus mandou Arão lançar em terra o seu cajado diante de Faraó e ele se transformou em serpente, os magos de Faraó, que recorriam ao ocultismo, fizeram o mesmo. Lançaram no chão as suas varas, que logo também se transformaram em serpentes. Mas notem que a serpente de Arão engoliu todas as serpentes criadas pelas varas dos magos egípcios, o que nos confirma que os demônios não têm maior poder do que Deus, e nem as obras dos demônios conseguem prevalecer diante da obra de Deus. Nós, filhos de Deus, somos imunes a toda artimanha do maligno. E sabe por quê? Por causa da nossa fé em Deus. Essa fé que nos blinda de todas as tramas diabólicas. Mas, se você está se perguntando o que é preciso para ter fé, ou alegando que é difícil ter fé, nós recomendamos que você assista de novo a esta mesma mensagem desde o início, para compreender que todos nós, filhos de Deus, temos hoje a fé que Deus nos dá, o dom da fé.
O que nos diferencia é o uso da fé. Nós, que somos da graça e da fé, vivemos por fé e não pelo que vemos. Os nossos olhos carnais estão no mundo, como os nossos corpos carnais. Mas os nossos olhos espirituais e as nossas mentes estão no céu. Estão em Deus e nas promessas de Deus. Nós vivemos esta vida, meus irmãos, preparando a próxima, aquela à qual só terão acesso os verdadeiros filhos de Deus, os santos e fiéis cumpridores dos mandamentos do Senhor, os que vivem pela fé na graça de Jesus e que realizam boas obras de fé. Assim é a forma como nós vivemos. E essa é a nossa recomendação aos irmãos, para que façam o mesmo. Porque essa é a vontade de Deus, para que todos recebamos todos os benefícios da verdadeira fé em Jesus. Louvado e exaltado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal ou na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você, que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus, não faça isso. Faça uma doação por Pix se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal se você está no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.